Bom dia, firme na rocha, tudo certo por aí, minha gente? Tudo bem? Só fazendo uns ajustes aqui. Legal. Agora a gente pode continuar. Firme na rocha. Hoje, quarta-feira, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Que a presença do Teu Espírito Santo também esteja aí, como aqui. Vamos hoje começar a dar continuidade a mais esse devocional, em nome do Senhor Jesus. Sempre orando para começar, né, gente? Amém? Senhor meu Deus, Pai de misericórdia, te louvo pelo dia de hoje, por mais essa oportunidade. Obrigada, Senhor. Venho clamar a presença do Teu Espírito Santo para estar ministrando aos nossos corações nesse dia também. Que o Senhor possa encontrar terreno fértil no nosso coração para a Tua palavra e que nós possamos, Paizinho querido, em tudo ser obediente a ela, a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, vamos continuar e acredito que hoje eu vou concluir já a falar sobre jejum e ver o que Deus prepara aí para os próximos dias, tá bom? A gente já vinha falando de ontem, falando sobre oração, sobre jejum, que o jejum, se você não fizer ele pelo propósito correto, ele pode sim não ser recebido por Deus. Né? Deus não vai se alegrar, Deus não vai se contentar com um jejum feito pelo propósito errado. E aí eu queria citar alguns propósitos de jejum que aparecem na Bíblia, mas é claro que com o tempo estudando a Bíblia você vai achar outros propósitos, né? Que levaram as pessoas a fazer jejum e as causas que elas pediam a Deus, né? Eu conheço pouco ainda da cultura judaica, mas eu sei que os judeus fazem um jejum fixo por semana. Quando eles fazem o voto do nazireu, que a pessoa se dedica a Deus por um determinado período de tempo ou por toda a vida, eles também fazem esse jejum de consagração, tá? Tem pessoas, já teve caso na Bíblia de pessoas que fizeram jejum por arrependimento de alguma situação que fez, foi o caso do rei Davi. Davi, se eu não estou enganada, ele jejuou por arrependimento de quando ele cobiçou uma mulher que não era dele. E depois ele teve relação com essa mulher, que foi Batseba. E o primeiro filho que eles tiveram morreu e ele jejuou pelo luto também. Ele ficou em oração e jejum pelo luto, para que ele conseguisse passar aquela fase. Josafá, que também foi um líder de Israel, de Judá, ele convocou toda a tribo de Judá para jejuar, porque eles sofriam perseguição por outros dois povos. A rainha Esther jejuou pedindo proteção. No Salmo 35 fala sobre jejum por intercessão para curar pessoas enfermas. Então, tem jejuns que foram feitos para se preparar para batalhas. Estou meio rouca hoje. Então, assim, existem vários propósitos para você jejuar. O importante é você saber, se você for fazer um propósito, um voto com Deus, voto é um combinado. Você vai fazer um voto para Deus. Deus, eu vou orar e eu vou jejuar para que a minha vida, para que a minha saúde se restabeleça, para que eu tenha cura sobre alguma doença. E você faz um propósito de jejuar de uma determinada forma, que eu já vou falar sobre os jejuns, os tipos e as durações, né? Mas você faça de acordo com aquilo que você consegue,
para você não quebrar o seu voto, porque se você não cumprir, é pior. Jesus ele menciona uma parábola sobre 2 filhos, que o pai chegou para um filho e falou assim, filho, eu quero que você vai trabalhar na vinha. E o filho chegou e falou, tá bom, pai, eu vou. E não foi. E o outro filho chegou e o pai falou para o outro filho, filho, eu quero que você vai trabalhar na vinha. E o filho falou assim, ai pai, não vou não. Mas esse foi. Qual dos dois que agradou a Deus? Então, é assim, fazer um propósito é fazer de acordo com aquilo que você pode. Não coloca uma meta inalcançável. Ah, eu vou jejuar absolutamente, eu vou ficar só com água por um dia inteiro. Se você nunca jejuou, é um desafio muito grande. O importante para a gente fazer um jejum é se conhecer, conhecer o propósito que a gente quer com Deus, o voto que a gente quer fazer com Deus e estar sempre debaixo de uma liderança. Porque a liderança ela vai trazer essa cobertura espiritual, a liderança que a gente encontra dentro da igreja, tá? Sobre os períodos de jejum, a Bíblia menciona 3 tipos de jejum. O jejum parcial, o jejum considerado normal ou regular, né? Para ter um nome, algumas pessoas vão chamar de normal ou regular, e o jejum total. No jejum parcial, eu vou citar o exemplo que está no livro de Daniel, no capítulo 10, no versículo de 1 a 9. Vocês leiam tudo, tá bom? Para a gente não ficar com um vídeo muito longo, eu vou ler, só mencionar os versículos de 1 a 9 e ler para vocês o versículo 2 e 3, tá? Mas vocês leiam Daniel de 1 a 9. Daniel era um profeta, foi um profeta muito usado por Deus. Daniel também teve revelações do Apocalipse, mas na época de Daniel as pessoas não tinham entendimento, então ele escreveu os livros e selou. E depois João teve de novo essas revelações que acredita-se que foi as mesmas, tá? Daniel capítulo 10, no versículo 2, disse, naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, e nem ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No começo do livro de Daniel também tem uma passagem onde a tribo de Judá é dominada e ele mais alguns jovens foram levados ao rei e o rei mandou servir a eles da melhor comida que tinha na mesa do rei. E Daniel falou que ele e os amigos dele não iriam comer daquela comida, se eles poderiam se alimentar apenas de algumas verduras e legumes, porque eles não queriam se contaminar com o costume daquele povo. Então, para Daniel era comum esse jejum de um tempo prolongado, mas tirando alguns alimentos, que esse era o jejum parcial, né? E nesse jejum parcial é onde inclui hoje em dia que as pessoas fazem o jejum de redes sociais e ficam em um tempo sem redes sociais, que a gente sabe que é uma coisa que afeta bastante, principalmente o lado emocional, né? Porque muitas das coisas que a gente acompanha em rede social não são verdadeiras. E isso pode trazer depressão, tristeza, desânimo, por você achar que a sua vida não é tão boa quanto daquelas pessoas que estão ali postando, né? Eu acho engraçado, esses dias atrás, eu ouvi uma pessoa falando assim, essa foto tá instagramável. E eu fiquei pensando assim, a pessoa fica procurando o jeito de tirar foto e a foto fica boa ou não para o Instagram. Já virou um termo, né? Se você não tá instagramável, você tem menos chance de fazer sucesso. Então, é para onde a gente vê que está caminhando as coisas e não está sendo um lado muito interessante. Seguindo aqui, o jejum normal é a retirada total de alimentos com a permanência só de água. Esse jejum, geralmente ele é feito pode ser feito por longos períodos de tempo, que nem aconteceu
com Jesus, que ele ficou 40 dias no deserto. A gente vê a referência lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. E nos outros evangelhos tem também, Marcos tem, Mateus tem. Mais ou menos no mesmo capítulo, ali no capítulo 3, no capítulo 4, vocês vão encontrar a mesma referência. Lucas 4, do 1 e o 2 fala assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, que foi quando ele foi batizado, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Esse jejum normal, da retirada absoluta de alimentos, que você se mantém só com água, ele só é recomendado, na Bíblia ele só é citado que aconteceu quando as pessoas foram levadas por Deus a fazer esse jejum. Isso também foi com Moisés, isso também foi com Elias e foi com Jesus. Então, assim, não é por qualquer razão que é feito um jejum de 40 dias sem alimento, tá, gente? O que as pessoas geralmente fazem no jejum regular, que é o comum, que eu aprendi a fazer quando eu me converti, é ficar por alguns dias, assim, sem se alimentar, né? Tem gente que faz do meia-noite ao meio-dia, tem gente que faz de 3 da tarde às 10 da noite, de 6 da manhã às 10 da noite. Aí depende do quanto você consegue fazer esse jejum, né? Ou você faz o jejum parcial de retirada de alimento, alguns alimentos, por um período maior de tempo. Mas depois eu quero compartilhar com vocês a rotina de oração e de jejum que eu busco cumprir. Não é sempre que eu consigo, vou ser sincera, verdadeira e honesta, não posso mentir, mas é o que eu busco cumprir, tá bom? E aí então a gente vai para o jejum total, que tem 2 casos que são citados na Bíblia, onde as pessoas se abstiveram de comida e toda a água. Esse jejum foi feito por um período curto de 3 dias. E foi a rainha Esther, no livro de Esther, no capítulo 4, versículo 16, e Paulo, no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 9. No caso da rainha Esther, ela fez esse jejum porque ela era judia também e foi levada para morar no harém do rei, e o nome dela era Radassa, e foi mudado o nome dela para eles não desconfiarem que ela era judia. Mas alguém ali do meio do rei descobriu que ela era judia, tentou contra a vida do tio dela, que cuidou dela enquanto ela era pequena, e queria tentar contra a vida dos judeus, e para ela poder ter direito de falar com o rei, era só se ela fosse chamada, só se ela fosse convidada para falar com o rei. E aí ela falou para o tio dela levar a mensagem para todos os judeus, jejuar junto com ela por 3 dias e 3 noites, sem comer e nem beber nada. Todo mundo, homens e mulheres e crianças, e que eram judeus naquela época, que ela ia tentar sim falar com o rei, e levados por esse jejum, ela conseguiu ter a graça diante do rei, falou com o rei, explicou para o rei o que estava acontecendo, e o povo judeu não foi atacado, né, foi salvo. E com Paulo, quando aconteceu, foi quando ele se converteu. Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo, né? E aí Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha passado 40 dias com os apóstolos, subiu aos céus, e Saulo fazia parte dos primeiros que perseguiam os seguidores de Jesus. E aí ele teve um encontro com Jesus, ele estava indo para Damasco, e naquela estrada ali ele teve um encontro com Jesus. Jesus falou com ele, e ele teve a visão dele fechada naquele momento. E aí as pessoas que viajavam com ele
ouviram a voz também, não teve a mesma experiência, mas ouviram a voz também e levaram Paulo para Damasco. Ele permaneceu numa casa 3 dias sem se alimentar e sem beber água, esperando até ver o que fosse acontecer com ele. Na Bíblia não fala qual foi o propósito que ele jejuou. Ele só esperou. Jesus falou que alguém falaria com ele e ele esperou essa pessoa ir falar com ele para ver o que ia acontecer. E foi quando ele foi convertido de Saulo para Paulo e virou um dos grandes pregadores, ministros, apóstolos e evangelistas que a gente tem na Bíblia. Pós-Jesus, né? Antes disso a gente tem os profetas que falavam muito. Então depois eu quero compartilhar com vocês, mas eu geralmente faço assim esse jejum deles de total foi só de 3 dias, tá? Também não é recomendável você fazer um jejum total assim, sem ter o costume, sem ter a prática e sem ter o contato espiritual, uma liderança espiritual para te ajudar, tá? Quando eu comecei a jejuar, eu fazia um jejum normal, mas de um dia, geralmente de algumas horas. Geralmente antes de eu dormir, os primeiros jejuns que eu fazia era assim. Antes de eu ir dormir, eu orava, eu conversava com Deus, eu fazia o meu voto, eu fazia o meu combinado com Deus, eu falava, Deus, eu estou orando por essa causa e por isso eu vou fazer um jejum até a hora do almoço. E eu permaneci ali à noite e de manhã, sem tomar café da manhã. E como eu trabalhava, às vezes meu horário de almoço acontecia só 1h da tarde, 2h da tarde, né? Às vezes acontecia meio-dia mesmo. Mas o meu combinado era com Deus até a hora do almoço. E nesse período que eu estava em jejum, eu só tomava água, né? E eu buscava fazer o que Jesus fala em Mateus 6. Eu buscava me manter calma, estar sempre em espírito de oração, não ficar brigando com ninguém, não ficar discutindo, não falar palavras ofensivas, porque o jejum ele não é só para agradar a Deus, ele era para mim também. Então eu buscava ser uma pessoa melhor enquanto eu estava em jejum e com isso eu consegui mudar alguns hábitos, né? E tentar trazer mais calma para mim, para eu ser uma pessoa mais calma. E nunca consegui ficar um dia inteiro em jejum, 24 horas, também nunca me esforcei para conseguir. Hoje em dia eu faço diferente, às vezes eu tomo um café da manhã um pouco mais leve, sem muita comilança, e vou até o final do dia, até a hora da janta, e permaneço durante o dia daí em jejum, buscando estar em espírito de oração também. Procuro louvar a Deus, coloco louvor para mim ao vivo, cantando, né? E vou meditando dentro do voto que eu faço com Deus, do porquê que eu estou fazendo aquele jejum. E sento, faço meus devocional e busco ter mais entendimento daquilo que acontece comigo, do que me levou a fazer o jejum. Tá bom? E a minha rotina de oração, geralmente eu oro à noite, antes de dormir, mas não lá ajoelhada do lado da cama já com sono. Eu busco fazer isso um pouco antes de dormir. Eu pego minha Bíblia, pego meu caderno, vou fazer meu devocional. Agora eu mudei um pouquinho, estou fazendo meu estudo de manhã e faço a oração de noite. E eu tento orar cada dia, eu agradeço por tudo, é claro, sempre, mas eu tento orar cada dia com um motivo específico, né? Na segunda-feira eu oro pelas minhas filhas, na terça-feira pelo casamento, na quarta-feira eu oro pelos propósitos que eu vou jejuar na quinta-feira, na quinta-feira eu busco orar por trabalho, na sexta-feira eu oro pela minha liderança e geralmente o sábado e o domingo eu oro em conjunto com a igreja. Eu oro na igreja, eu vou no culto no sábado, eu vou no culto no domingo e eu oro com a igreja. Porque isso também é fundamental e isso é o assunto para nossa próxima devocional. Próximo, né? No próximo devocional eu quero falar isso com vocês, gente. A importância da gente estar em comunhão com os irmãos na igreja. Porque isso é muito importante.
não dá para ser deixado de lado. Beleza? Eu espero em Deus que vocês fiquem bem, em nome de Jesus, que nós possamos estar de volta amanhã. Segue firme na rocha aí, que eu sigo firme na rocha daqui. Se precisar, pode me chamar no direct, pode deixar comentário no Instagram, no YouTube. Estou aí para o que vocês precisarem. Beleza? Um forte abraço. Firme na rocha!